Bom, eu vou fazer um pequeno jogo aqui de escadinha, que são alguns LEDs com a T-Tine 13A. É um microcontrolador de arquitetura AVR e ele possui 6 pinos de entrada e saída, contando com o pino de reset. O microcontrolador em si ele tem 8 pinos, e aí a gente vai fazer basicamente um joguinho com 4 LEDs, porque a gente não vai utilizar o pino de reset, e aí um LED e um LED de cima vão ficar piscando alternadamente. E a missão do jogador é apertar um botão que, ao ser pressionado com o LED de cima ligado, ele vai partir para o próximo degrau. E se estiver desligado, o jogador vai perder o jogo e vai começar desde o início. Então, lógica bem simples, tá? O AT-Tine 13A ele possui apenas 1 KB, tá? De memória flash. Aqui a gente pode ver, vou usar o pino DIP, né? O microcontrolador na linha DIP, tá? Dá pra ver que ele tem só 6 entradas e saídas, né? 6 GPIOs, né? Tudo da porta B, e aí um VCC e um ground, tá? E aqui a gente vê também, ó, que ele só tem 1 KB de memória flash. Ele é energizado com 5 volts, né, de 1,8 até 5 volts e meio, o que vai ser muito bom para mim, porque eu não quero utilizar uma bateria, nem um conversor, tá? Eu pretendo pegar um cabo USB velho, cortar ele e usar ele de alimentação, então eu vou simplesmente pegar uma PCB aí que eu tenho furada e só vou fazer as soldas e conectar o cabo USB velho na placa para dar os 5 volts para o microcontrolador. Bom, eu tô com o Visual Studio Code aqui aberto, ele vai ser muito útil para mim, para eu poder fazer a linha de código, tá? No último programa, no último vídeo que eu fiz sobre microcontroladores AVR de programação, eu utilizei o GAVR ASM, né? Que é um assembler para AVR. No caso, eu vou usar o AVR GCC agora, tá? Eu vou fazer um programa aqui, main.c, tá? Que vai ser o código do jogo, beleza? Primeira coisa é a gente definir o clock aqui, né? A gente tem uma constante aqui na AVR que é o F underline CPU, tá? Vamos definir, tá? Como sendo 8 MB. Isso se ele já não tivesse sido definido, né? Então por isso que eu estou colocando em if-def, tá bom? E agora aí vamos incluir as bibliotecas, né? Eu vou colocar aqui include avr io.h para eu poder manipular as variáveis aqui dos pinos, né? E outro include para o delay, né? Delay delay.h. Fazer a função main, um loop aqui, que é void, né? E agora fazer um breve makefile, né? Vou pegar aqui novo arquivo, makefile, para ajudar em nosso processo de compilação. Bom, para começar aqui o nosso makefile, eu já vou chamar o AVR-GCC já. Então, vou colocar aqui sobre o codinome de compile, AVR-GCC, colocar aqui os avisos e o AT-Tine 13A. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o main.c e transformar num arquivo objeto. Então, ele vai virar um main.o e vai depender de main.c, tá bom? Main.c. E aqui tem que dar tab, tá? Tem que dar tab. Aqui eu vou botar, tem que chamar o compilador. Traço C, porque eu quero fazer só a compilação do main.c output para main.o, né? Eu quero gerar arquivo objeto. Aí lembra que eu tenho que fazer sempre de baixo para cima, beleza?
é o main.o. Aí o main.o vai ser minha dependência. E agora o que eu tenho que fazer é o main.elf. Mesma coisa. E agora eu vou chamar o compilador de novo. Dessa vez, o arquivo objeto, o output vai ser o main.elf. E o arquivo objeto é esse carinha aqui que já vai ter sido criado. Tá bom. E aí por último eu tenho o ponto .hex. O ponto .hex que vai depender do main.elf. Eu vou colocar aqui um arquivo para apagar o hex antigo, tá? Só para garantir, tá? Aí eu vou aqui avr-objcopy, que é o aplicativo da GCC do AVR responsável por gerar o ponto .hex, tá? Flag j, ponto .text, j, ponto .data, o, args, main. .elf main.hex. Beleza. Vou salvar. Ah, esqueci também de dar o clean, né? O clean eu quero que remova todos os arquivos objetos, todos os arquivos hex e todos os arquivos elf. Bom, e para fechar aqui, eu esqueci, na última vez eu não coloquei, mas eu vou colocar aqui, ó, o meu resultado, o que eu quero no final das contas é o main.hex. Bom, e aí vamos testar, né? Vou criar aqui um terminal e vou colocar make. Tá lá, o compilador reclamou de algumas coisas, mas gerou aqui o hexadecimal, tá bom? Vamos ver do que ele reclamou. O main não é int, tudo bem, a gente muda isso agora. Int main return, tá, return 0. E aqui eu vou dar make clean, make clean, apagou tudo e agora make de novo. Acho que não foi não. Deixa eu ver aqui, make. Deixa eu investigar o que está acontecendo. Bom, eu posso ter colocado alguma coisa numa ordem errada. Eu vou inverter a ordem. Vamos ver aqui. Main.hex. Vamos tentar agora. Agora foi. Beleza. Esse aqui está reclamando por causa que eu não defini o fcpu no utilDelay.h, né? Mas eu já defini aqui, né? fcpu está definido aqui, tá bom? Eu vou definir de novo e vejo se o compilador não reclama. Pronto, definir, querendo ou não querendo, vai ser isso aqui. Vamos lá, vou dar make clean e agora eu vou dar make. Beleza, então não reclamou agora, vai ficar assim desse jeito. E aí a gente dá o clean de novo. Beleza, e aí eu fecho essa janela aqui. Vamos ver, pronto. Beleza, agora fica mais fácil de trabalhar. Fecha isso aqui, deixar mais encolhidinho para aproveitar melhor o espaço. Bom, o nosso loop já é esse aqui, né? A única coisa que eu vou fazer agora é deixar assim desse jeito para a gente poder trabalhar, tá? Então esse aqui já vai ser o nosso void loop. E aqui eu vou abrir uma rotina chamada setup, tá bom? Que eu vou definir agora, que vai ser a primeira configuração do microcontrolador. O que eu preciso configurar? Vou botar aqui void setup, tá? Basicamente uma coisa só.
eu preciso definir as minhas entradas e saídas, tá? Aqui eu tô com o manual do ATtine, tá? Ele está explicando aqui mais precisamente aqui no capítulo aqui de I/O ports, né? Bom, vamos lá. O que interessa a gente? Isso aqui, a configuração da porta B, que o ATtine 13A só tem a porta B. Então essa tabela aqui pra gente vai ser essencial. Tá, e o que eu quero fazer? Eu quero 4 LEDs. Eu quero 4 LEDs para me servir de escada e o quinto pino para ser o botão para o jogador jogar, né? Para ele poder fazer as jogadas dele. Ah, e o sexto? O sexto é o reset. Eu não consegui utilizar o reset como um botão de I/O. Eu vi que você tem que configurar um fuse lá, né, no microcontrolador para desabilitar a função de reset e utilizá-lo como GPIO. Só que posso estar enganado, salvo o melhor juízo, se você fizer isso aí, você não tem como mais reprogramar o microcontrolador, tá? Deve ter alguma coisa a ver com o timer de watchdog, o cão de guarda lá na hora da programação, tá? Na hora de você programar usando ESP, tá bom? Então a gente só vai usar 4 LEDs e um botão. Então a gente vai usar só 5 GPIOs. Para a gente utilizar os pinos de LED como saída, o DDB tem que ser 1. E aqui eu vou colocar como sendo 0, para que ele seja sumidouro e não seja fonte. E aqui no pino de entrada, eu vou fazer o seguinte: do 0 ao 3 vai ser entrada, vai ser saída, e o pino 4 seria esse aqui, tá? Vai ser tri-state. Aí passando, vamos lá, DDRB é igual a... Aqui eu vou escrever em binário direto, tá bom? 00000000. Beleza. E aqui eu vou escrever port B. Port B. Tá bom. Eu sei que os 4 primeiros tem que ser entrada. Então, 1, 2, 3, 4. Então, esses 4 aqui... Desculpa, esses 4 aqui já são saída, tá bom? E o resto eu vou manter do jeito que tá, beleza? Então já está configurado, configuração dos nossos pinos, tá bom? Beleza. E aí, eu vou ter que fazer uma pequena máquina de estados aqui. Por quê? Porque o jogador ele pode estar em diferentes lógicas dentro do microcontrolador, tá? A primeira lógica que eu queria colocar é uma demonstração, que é o seguinte. Que vai ser o estado de idle, né, do joguinho. Ele vai simplesmente dar uma piscada de LED só enquanto o jogador não decide jogar, tá? Aí quando ele apertar um botão, aí é que começa o jogo, tudo bem? Então eu vou deixar um modo de demonstração, eu vou deixar o jogo em si, né? E depois vai dar o game over, vou botar uma animação de game over e depois uma animação de, caso o jogador consiga ganhar, vou colocar uma animação de parabéns, você ganhou o jogo, né? Então vamos lá, 1, 2, 3, são mais ou menos 4 estados, né? Pode ser que eu decida outra coisa. Como são 4 estados, eu vou precisar de um bytezinho, né? Vou pegar um byte da memória do AVR e vou selecionar esse byte para ser a variável de estado, tá bom? Para isso eu declaro aqui, né? Vou escrever volatile para que o compilador ele force as instruções, né, no assembly, para que sempre tenham que acessar o endereço, tá bom? Aqui, unsigned char, tá? Eu vou colocar state, que é o estado, tá bom? E aí eu vou colocar 0, beleza? E aí vai ficar mais fácil de entender, tá? Não vou nem deixar 0, eu vou definir aqui, tá? Define in demo. Define in demo 0. E aí eu não preciso colocar, que eu já sei que isso aqui já vai estar no modo demonstração, tá? Esse in demo aqui vai estar no modo demonstração. Então, eu já vou até definir aqui quais são os estados que eu vou precisar utilizar, tá? Estado in game, tá bom? Esse é o estado que vai fazer com que os LEDs mudem de posição e o jogador tenha que apertar um botão, tá bom? Vou colocar define game over,
game over, tá bom? 2. Para que a animação de, o jogador perdeu o jogo. Aí a ideia é o seguinte, ele está no terceiro degrau. A animação de perder o jogo é ele pro segundo degrau, pro primeiro degrau, e aí não tem mais degrau nenhum, tá? Aí eu preciso de uma animação dessa e eu preciso fazer uma animação de ganhou o jogo, que eu vou colocar win game demo, tá bom? Vou colocar 3, tá? E aí, essa variável state, ela vai ficar migrando entre 0, 1, 2 e 3. Na verdade, eu não vou usar nem esses números aqui não, eu já vou usar esses pseudônimos aqui, né? Essas diretivas aqui, para eu não ter que escrevendo, ter que lembrar qual que é 0, qual que é 1, qual que é 2, tá bom? Tá, beleza. E aí o que a gente faz? Bom, o nosso setup já está feito, agora a gente vai fazer o loop, né? E para isso, a gente precisa saber em qual estado o microcontrolador ele se encontra. Então eu vou colocar um switch case com base no state, tá bom? E aí, de acordo com o estado, com essa variável estado, ele vai tomar diferentes providências, tá? Já que isso aqui vai ficar rodando em loop, tá? Então, switch, e aqui eu vou colocar state, tá? Que é essa variável aqui, né? E aí, case, vou colocar in demo, code, né? Aí aqui eu vou colocar o core, vou até deixar assim do jeito que tá. Beleza? Assim, assim, tá? Que aí eu coloco em demo, em game, né? Foi o outro, né? Em game, e aqui vai ficar game over, e aqui o in game demo. Pronto. Perfeito. Então, já separei o que o microcontrolador vai ter que fazer em cada estado, tá? E aí, de acordo com o estado, ele vai tomar diferentes providências. Beleza. Eu vou diminuir aqui um pouquinho aqui o tamanho da letra, porque o código vai ficar um pouquinho grande, tá? É o seguinte, na demonstração eu quero que fique um LED piscando para cima e para baixo, tá? E aí para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou definir, tá? Aqui como uma constante, tá? Constante. Vou precisar de um byte, porque o microcontrolador, as portas é um byte só, então não preciso mais do que isso, tá? A5, 5 estados, tá bom? E aí eu vou definir um pequeno vetor, tá? Aqui 0B00000000, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. E aí o que ele vai fazer? Eu quero que ele fique alternando, tá? A escadinha, tá? Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai precisar ligar e desligar o LED. Eu criei um vetor porque vai ser o seguinte, eu vou criar um loop for aqui dentro, no indemo, tá? E aí ele vai percorrer essa variável. Então, de acordo com o valor desse vetor, né, desse índice aqui, ele vai piscar de uma certa forma. Assim fica mais fácil para eu controlar, tá? E aqui, de acordo com o manual da VR, eu preciso só selecionar o port B para eu colocar saída alta ou saída baixa. Muito simples, né? E a entrada, né? A entrada ela vai acabar entrando no mesmo registrador, né, do port B. Aqui eu vou colocar como sendo 1 para ela sempre ficar em tri-state, tá bom? Então vou deixar em 1 sempre, tá? Para ficar em tri-state, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então a quinta vai ser sempre 1. A quinta vai ser sempre 1. Sempre 1. Sempre 1. Sempre 1. Beleza. Ah, bom. Aí, isso aqui vai ser todo mundo apagado. Esse aqui vai ser o primeiro LED aceso. Segundo LED aceso. Terceiro LED aceso. E aí, quarto LED aceso. Tá bom? Vai ser basicamente isso aqui. Tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer A0, A1, A2, A3 e A4.
tá bom? Que aí ele vai do A0 até o A4, ele vai piscando para subir o LED. Aí depois eu faço outro loop for para ele descer o LED. E aí ele vai fazendo isso constantemente. Tudo bem? Beleza. Bom, então vamos lá. Aqui no InDemo, eu vou abrir um loop for. Né? Aqui eu vou colocar int igual a 0. Tá bom? E aqui eu vou colocar i menor que 5. E aqui i mais mais. Beleza. E aí o nosso port B vai ser o próprio valor do A. Do AI. Tá? A lógica é essa. Tudo bem? Só que eu preciso colocar um delayzinho. Porque senão você não vai enxergar, você não vai conseguir perceber a animação de movimento, né? Vai ficar rápido demais. Então eu vou colocar aqui delay ms de 100 milissegundos, tá? Da biblioteca delay.h, por isso que eu puxei aqui, biblioteca delay.h, tá bom? E aí eu vou fazer um outro for. Aqui já para o 5, né? No caso seria 4, né? Porque é do A4. E aqui i maior que menos 1, né? E aqui eu vou decrescendo i menos menos, tá bom? Ele vai fazer isso, vai subir e vai descer, vai subir e vai descer, vai subir e vai descer. E aí pronto. Ele simplesmente vai fazer isso aí e acabou, tá bom? Então a demonstração tá feita. A demonstração é essa, tá? Só que do jeito que tá, ele não vai sair daí nunca, né? Então eu tenho que fazer uma forma do jogador apertar o botão, né? Que é esse pino aqui, né? É o pino 0, 1, 2, 3, 4, né? Que corresponde ao quinto pino. Ele aperta o quinto pino, né? Que já está configurado como entrada. E aí ele sai dessa demonstração, beleza? E aí como é que eu faço para eu ler isso daqui, né? Eu vou fazer o seguinte, vai ser esse resultado aqui, define, tá? Botar button pressed, tá? E aí qual vai ser a ideia, tá? Pino B e aqui eu vou colocar um deslocado de 4 bits para a esquerda. O que isso significa? Vamos lá. Se esse número aqui, ó, 0B0001 0000, se esse número aqui e o pino B, tá? Der 1, então isso daqui vai estar ativado, tá? Então isso aqui vai ser 1, tá? Agora, se o pino B for isso daqui, por exemplo, 0, tá? Se for isso aqui, quando der operação lógica com isso aqui, vai dar tudo 0, tá bom? E aí vai deixar de ser 0, beleza, maravilha. Então, quando isso aqui estiver ok, né? Quando isso aqui só vai ser 1, né? Isso aqui só vai ser verdadeiro se o pino B, né, no 1, né, o PB4 estiver ativo, tá? Então eu vou usar essa nomenclatura aqui direto, tá? Para eu não ter que me enrolar, tá? E aí eu vou fazer um pequeno debounce aqui via software, tá bom? Vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... vai ser um char. Por quê? Porque eu preciso que ele me retorne 0, 1, tá? E aí a menor quantidade de memória que eu consigo é num char, tá? Char debounce, tá bom? Beleza. Aí if button pressed, tá? Eu quero que ele espere. Vamos lá. Deu debounce. O comando deu debounce. Ele vai verificar se o botão foi apertado. Aí se for apertado, ele vai esperar um tempo de debounce, tá? Então delay ms, tá? E aqui
eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só debounce time, underline time, tá? Isso é que eu vou definir, uma diretiva, tá? Define debounce time e eu vou colocar de 25 milissegundos, tá bom? Beleza, então ele vai esperar o debounce time, 25 milissegundos, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que verificar de novo se o botão for apertado. Se o botão for apertado de novo, if button pressed, então retorna 1, tá bom? Caso contrário, vai retornar 0. Beleza? E é assim que vai funcionar. Ele vai verificar se o botão for apertado, se não for apertado já retorna 0 direto. Agora, se retornar 1, opa, espero 25 milissegundos e verifico de novo. Se continua sendo apertado, eu retorno 1, tá? Então o debounce é isso. O debounce é um char que vai retornar o 0, 1. E ele só vai retornar 1 se o usuário apertou o botão e 25 milissegundos depois ele continuar com o botão apertado. Vai ser essa sistemática via software que eu vou adotar para fazer o debounce, tá? Tá, então aqui no Indemo eu já sei como é que eu vou fazer para eu verificar se o jogador ele aperta o botão ou não, inclusive com a ferramenta do debounce. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Depois que ele sempre terminar uma animação, tá? Isso aqui não vai demorar. Isso aqui vamos lá, 100 milissegundos. 100 milissegundos você aperta o botão e você já nota, tá bom? Então eu vou colocar if, tá? If debounce, tá? Aí se for verdadeiro, o state vai ser in game, tá? Por quê? Porque ele vai perceber, opa, o usuário apertou o botão, tenho que sair da demonstração, tá bom? Beleza. E aqui eu vou repetir a mesma coisa, se o usuário apertou, o state vai ser in-game, tá bom? Beleza, só que quando o jogo começar, o que acontece? Eu preciso resetar as variáveis antes do jogo começar em si. Então eu vou fazer o seguinte, se o usuário apertou o botão no Indemo, ele vai executar uma pequena rotina de inicialização antes de entrar no jogo necessariamente, tá? Então eu vou colocar aqui if state igual in-game, tá? E aí ele vai executar uma rotina, um void que eu vou chamar aqui, né? Chamado de new game, que é aqui onde ele vai inicializar as variáveis para o jogo, tá? Beleza, e o que eu preciso de variável para eu poder conseguir usar o jogo, né? Antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se isso daqui está compilando para eu não dar um passo maior do que a perna, tá? Então eu vou pegar aqui, vou dar make. Opa, temos algum problema. Ah, tá, ele está reclamando aqui do erro. State undeclared. Tá, vamos ver. State não foi declarado. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um void aqui. New game. Tá? Vou dar make de novo. Tá, beleza, já facilitou um pouquinho. Agora tem um problema aqui no Indemo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ah, tá, que aqui eu esqueci. O igual. Beleza. Make. Tá, maravilha. Então, referência não definida para new game. Tá, vamos ver então isso aqui. Vamos lá. Maravilha, então agora está funcionando. Make clean. Então isso aqui, beleza, está compilando, maravilha. Então a gente pode seguir aqui adiante. Eu vou fechar aqui o terminal. E aqui a gente segue a nossa lógica. Para o nosso jogo, a gente precisa saber em qual degrau o usuário está, beleza? E qual o degrau que está piscando, né? Qual o degrau atual, tá? Vamos supor que eu estou no degrau 0. Aí eu preciso ter um byte para registrar o nível que eu estou, a velocidade que eu estou, o nível, tá?
e outro byte para ficar alternando, tá bom? Que aí é o seguinte, se o primeiro byte tiver o mesmo valor do byte que alterna, eu sei que o usuário perdeu o jogo. E se o byte, se o primeiro byte for menor do que o byte que fica alternando, ou seja, o usuário apertou o botão do LED maior do que o próprio degrau do nível que ele se encontrava. Então eu sei que ele ganhou o jogo e ali, não que ele ganhou o jogo, mas que ele subiu de degrau, tá? E aí, o primeiro degrau, o primeiro byte vai passar a ter o mesmo valor do byte que ele apertou o botão, tá? Que vai ser uma unidade superior, tá? Então, eu preciso ter 2 bytes, tá? Eu vou chamar o primeiro byte de byte step, tá? Na verdade, eu vou chamar o primeiro byte de byte last step e o segundo byte de byte step. E aí vai ficar mais fácil de entender conforme eu for escrevendo o código, tá? Então, eu vou colocar aqui volatile, mesma coisa, tá? A ideia é a mesma coisa. Unsigned char, tá? Aqui eu vou colocar last step, tá? Aqui 0, já inicializa com 0. E aqui outro igualzinho step, tá? Como sendo 0 também, tá? Tranquilo. E aí vai ser o seguinte, quando o usuário apertar o botão, né? Quando ele estiver no modo de demonstração, apertar o botão, tanto o last step como o step tem que ser 0. Então aqui eu vou colocar, tá? Last step igual a 0, tá? E aqui o step também igual a 0. Tá bom? Maravilha. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma pequena animação, tá? Pra mostrar pro jogador, olha só, o jogo vai começar, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, port B é igual a 0B, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tá, o que eu quero? Eu quero pegar 1, 2, 3, 4, tudo aceso. Isso aqui continua assim. E aí apaga. 0, 0, 0, 0. E aqui 2 segundos de animação. DLMS 2 segundos. Tá bom? 2 segundos de animação. Bom, vamos lá. Eu sei que são 4 LEDs, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 4 LEDs, mas vou colocar 5 níveis, tá bom? Vou aproveitar, vou fazer de conta que o primeiro nível é um LED fictício que não existe, tá? Então vão ficar 5 níveis. Então eu sei, tá? Deixa eu fechar esse new game aqui. Eu sei, tá? Que durante o jogo o microcontrolador vai ter que verificar se o jogador não ganhou o jogo. Concorda? Então, if step, tá? Maior ou igual a 5, tá bom? Aí state é igual a win game demo, tá bom? Else, caso contrário, ele ainda não ganhou o jogo. Concorda? E aí aqui que eu vou colocar a lógica. Beleza. Durante o jogo, ele vai fazer o seguinte. Ele vai ter que ficar alternando os LEDs do degrau de cima para o degrau atual. Degrau de cima, degrau atual. Degrau de cima e degrau atual. E aí, se o usuário apertar o LED no momento em que o step está no degrau atual, ou seja, o last step igual ao step, ou seja, ele perdeu o jogo, tá? Agora, se o last step, se o step for maior do que o last step, opa, então ele sobe um degrau, tá? E aí ele vai ficar alternando. O step vai ficar, vamos supor que o usuário está no step 0, tá bom? Aí o step vai ficar 0, 1, 0, 1, 0, 1. Enquanto isso, a variável last step continua sendo 0. Aí 0, 1, 0, 1. Se ele apertar o botão no 0, opa, 0 igual a 0, então ele perdeu o jogo. Agora, se ele apertar no 1, opa, 1 maior do que 0.
e aí ele passa para o próximo degrau. Então a gente vai, vamos colocar isso agora, tá? Se o last step, vou escrever aqui, se o last step for igual ao step, tá? O que vai acontecer? Ele vai atualizar, tá bom? Aqui, o LED, né? Ele vai ter que fazer isso em qualquer caso. Port B igual a de índice step, tá bom? E aqui eu vou aproveitar e vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui eu vou colocar else, tá? Port B step, tá bom? Vai ser igual, beleza? Vai ser a mesma lógica, vai continuar isso. Ele sempre vai atualizar, tá? Se o step é mais 1 ou se o step é menos 1, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, if the bounce, se o usuário apertou aqui, state é igual a game over, certo? E aqui, se the bounce aqui, last step, mais 1, certo? Além disso, tem também, o step também tem que subir, né? O step também tem que subir. Então, isso aqui, opa, aqui, né? E se ele não apertar aqui, o step cai. Só o step, né? Porque a ideia é a seguinte, se ele estiver no degrau acima, ele aumenta os dois, o last step e o step. Maravilha. E se ele não apertar, ele volta o degrau, para ele ficar alternando, certo? E aqui, se ele apertar aqui, simplesmente, pô, perdeu. Desculpa aí, cara, não tem muito o que fazer, não. Tá? Ou então, né, se ele não apertou, ele aumenta o step. Certo? Vamos verificar se está compilando. Maravilha, está compilando. Make clean. Vamos fechar isso aqui. Tá. Então, maravilha, né? Só que isso daqui tem um problema, que é o seguinte, está sem delay. Né? Então, o jogador ele vai jogar uma roleta russa, né? Praticamente. Então, vamos colocar um delay. Tá? Aqui, delay ms, vou colocar um delayzinho de 100 milissegundos, né? Delayzinho de 100 milissegundos, tá? Pronto, delay de 100 milissegundos. Só que qual é o problema disso? Todos os degraus vão ter a mesma velocidade. E aí não tem graça, tá? A ideia é, conforme o jogador for subindo, os degraus eles ficarem cada vez mais rápidos, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de usar o delay milissegundo, eu vou usar um delay de nível, tá? Que vai ser função do last step, tá? Então, ao invés de você fazer isso aqui, eu vou colocar delay underline level, aí last step, tá bom? E como é que vai ser isso aqui? Vai ser um void, né? Um void. Por quê? Porque ele não vai me retornar variável nenhuma. Não tem necessidade de ele me retornar variável nenhuma. Né? Aqui eu vou colocar char given step, né? O step, né? Onde o jogador se coloca, né? Onde o jogador se encontra, e um switch statement, né? Por quê? Given step, porque dependendo do nível dele vai ficar mais rápido ou não, certo? Então, case 0, né? Last step igual a 0, vai ter um delay milissegundos diferente. Então, delay milissegundos de 100. Delay milissegundos de 100. 1, 2, 3 e o 4, né? Já que são 5 níveis. Então, 4, 3, 2 e 1, tá? E aqui eu vou colocar 50. Aqui eu vou colocar 25. Aqui eu vou colocar 10. E aqui eu vou colocar 5.
colocar 5. Eu sei que está muito rápido, tá? Mas vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Vai ficar extremamente rápido isso aqui. E aqui eu vou substituir por isso aqui também. Vai ficar extremamente rápido, mas pelo menos, conforme o jogador ele for subindo, vai ficando cada vez mais rápido. Aí eu ajusto aqui a dificuldade, tá? Tudo bem. Eu até poderia colocar isso aqui num char, né? Mas vai ficar assim desse jeito mesmo. Bom, tranquilo. Só que tem um problema. Do jeito que eu fiz aqui, o jogador ele só vai ter oportunidade de apertar no in-game no final da piscada. Entende o que eu quero dizer? Por quê? Porque não é no início da piscada, digo. Se eu colocar isso aqui para cá, vai ficar no final da piscada. Mas não é exatamente isso que eu quero. Tá? Não é exatamente isso que eu quero. Por quê? Porque eu quero que o jogador ele possa apertar em qualquer momento durante a piscada e não na transição de uma coisa para outra, né? Então, porra, o jogo já é difícil, né? O negócio já é rápido. O jogador ainda é obrigado a apertar o negócio, adivinhar quando é que o negócio vai terminar de piscar para o outro degrau piscar. Eu acho uma sacanagem. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar um delay para isso tudo, eu vou colocar vários delays com várias verificações, tá bom? E aí, eu vou ter que abrir uma variável nova para verificar se durante essas verificações alguma vez o usuário apertou o botão, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. A partir do momento em que ele piscar, eu vou definir uma variável chamada flag e eu vou dizer que ela é 0. Aí, vai dar, por exemplo, 100 delays, 1000 delays, né? 1000 micro delays. E se em algum momento desses micro delays o usuário apertou o botão, tá? Aquilo ali vai parar de ser 0, vai ser 1. Agora, se o usuário não apertou, aquilo ali vai continuar 0. Entendeu? Que aí eu evito do usuário ser obrigado a apertar numa transição de uma piscada para outra. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aparecer com um char, tá? Eu não preciso mais do que um char. Por quê? Porque o char ele ocupa a menor quantidade de bytes que eu preciso. Então, eu vou colocar flag, a bandeira, tá? Que ela vai começar com 0, tá? Botei volatile para pro microcontrolador ser obrigado a visitar aquele local na memória, né? Então, aqui eu vou botar flag 0, flag igual a 0, tá? E aqui eu vou colocar 1000, vários, né? Delays. Aqui eu vou colocar for. E eu quero que ocupe... se eu botar... vou colocar int, né? Int a igual a 0. A menor que 100. A plus plus. Né? Vamos lá. If debounce, se ele detectar a apertada de botão do jogador, flag passa a ser 1. Beleza? Tranquilo. E aí, eu coloco aqui o delay level aqui dentro. Né? E aqui eu vou ter que ajustar o tempo, né? Porque aqui agora o tempo está grande demais. Né? Aqui, já que são 100 steps, aqui eu vou colocar 10 steps para ficar 1 segundo. Porque 100 vezes 10 dá 1 segundo. Beleza, acho que já fica justo. O primeiro degrau ser de 1 segundo. Depois metade. Depois, acho que 3 está bom. Aí 1. E agora, não tem muito para onde correr, né? Eu vou colocar microsegundo, né? E aqui 500, né? Metade do 1, né? 500 microsegundos, beleza? Vou salvar, tá? E vou testar para ver se está compilando. Make. Beleza, está compilando. Beleza, tranquilo. Então, vou fechar isso aqui. Acho que agora tá ótimo, né? Não tem mais necessidade de mexer nessa rotina. E a ideia vai ser a seguinte, né? Ele vai fazer 100 verificações. Ele vai fazer 100 verificações para ver se o usuário apertou. Caso ele tenha apertado, o flag vai para 1, né? E aí ele vai
esperar um micro intervalo de tempo, né? E aqui, ao invés de ser debounce, vai ser if flag, né? Se a flag tiver sido ativada, o state vai para game over, né? Porque ele está aqui no last step igual step, ou seja, nessa situação ele está no degrau de baixo, não no degrau de cima. E aqui eu repito o mesmo procedimento, né? Vamos lá. Flag igual a 0, né? Igualzinho. Né? E aqui eu copio e colo o mesmo mecanismo. Eu vou apagar isso aqui porque isso aqui eu não preciso mais. Né? If the bounce flag igual a 1, flag delay level last step. E aqui if flag, né? Tá aqui, né? Tá resolvido, né? Acho que dá até para fazer isso aqui numa função única. Né? Eu coloco isso aqui numa função única e eu economizo memória. Vamos lá. Vamos tentar ver isso aqui. Né? Isso aqui, na verdade, é um char, né? Então, vamos lá. Char check flag. Char check flag. Vamos lá. Char flag igual a 0. For int a, beleza, a mais mais. If the bounce flag. Opa, aqui vai ser return 1. Return 1. Né? E aqui acabou return 0. Né? Vai ser o seguinte. Não. Aqui tem que ser. Vamos lá. Não pode ser isso. Tem que ser flag 1. Né? E aí return flag. Tem que ser isso, porque ele tem que esperar até o final. Ele tem que esperar até o final. Tá? Delay level last step. Então ele vai ter que ser função de um char chamado last step. Né? Char last step. Player last step, para não confundir uma coisa com a outra. Tá? Então ele vai ter que ser função do last step. Beleza, mas aqui pelo menos eu consigo colocar. Acho que assim tá ótimo. Isso. Aí eu coloco check flag e aqui o last step. Tá. E aqui eu substituo isso daqui por. Como é que eu chamei o negócio? Check flag. Check flag de last step. Né? E aqui eu nem preciso colocar aqui. Pronto. Isso aqui é um char, né? Então não preciso colocar nada aqui dentro. Aqui eu coloco a mesma coisa, porque é o mesmo procedimento. Maravilha. Pronto, e aqui eu economizo memória. Né? Vamos ver se isso aqui está compilando. Opa! Vamos ver o que está acontecendo. Delay level. Foi na linha 43. Vou colocar char flag 2. Pronto. Vamos lá. Não era exatamente isso, não. Vamos entender. Aviso, note. Não, ele está compilando, pô. Vamos lá. Tá tendo conflito de tipos. Vamos lá. Delay level com player let step. Mas por que tá dando problema com isso? Declaração implícita da função delay level. Ah, tá, que eu coloquei isso aqui depois. Tá bom, entendi.
Pronto. Beleza, vamos tentar agora. Make. Maravilha, maravilha, tá rodando. Make clean. Tá bom, beleza. Então tá certinho aqui, né? Não preciso mexer em mais nada. Vamos ver. Aqui também tá redondinho. Tá, beleza. Então já está fazendo o que eu preciso fazer. Aqui ele vai atualizar o LED, né, para o usuário ver, né, se está no degrau de cima ou de baixo. Ele precisa fazer isso, né? Eu até poderia colocar isso aqui dentro, mas não vou, vai ficar aqui do lado de fora. Aí o check flag ele vai pegar e vai esperar, né? Ele vai dizer que é 0. E aí ele vai fazer micro verificações se o usuário apertou o botão ou não. Se ele apertou, ele vai retornar o 1. Se ele não apertou, vai continuar sendo 0. Maravilha. Tranquilo. Então ele vai fazer isso. Aí no final das contas, ele vai verificar se o usuário apertou ou não. Se ele apertou no degrau igual, ou seja, ele vai dar game over e vai fazer a animação de game over. Caso contrário, o step vai ser acrescido de uma unidade. Tá? E aí ele vai passar para esse else aqui. Tá? Na próxima iteração do loop. E aí ele vai atualizar o LED, e aí caso o jogador aperte o botão, ele vai atualizar o last step e o step. Caso contrário, ele vai voltar para o degrau anterior. Maravilha. Tá? Bom, e agora a gente vai para a animação do game over, né? Vamos lá, o que eu quero do game over? Que ele pisque uma certa quantidade de vezes, ó, cara, tu perdeu. É isso, uma coisa bem simples, tá? For int i igual a 0, tá? Acho que piscar umas 20 vezes tá bom, tá? 20 vezes rápidas, né? E mais, tá? Então, port B igual a 0B00000000, tá? Tá, então ele vai piscar todos os LEDs, tá? Mais o input, tá? Que eu quero que ele continue lá em state. E aqui, delay ms 300 milissegundos para não ficar enfadonho também pro jogador, né? Ó, cara, tu perdeu, né? Você perdeu, né, o jogo. Na verdade, isso aqui não é do game over, né? Eu quero que ele pisque assim pro win game. Eu quero que ele pisque assim pro win game. E pro game over, ele caia a escada, tá? Mas era basicamente isso, tá? Aí ele terminou de fazer a animação ah, você ganhou, meus parabéns. Aí piscou, né? Aí ele volta pro state é igual em demo, né? Que aí ele volta para demonstração. E aí o game over vai ser o seguinte: eu quero que quando o jogador perca, né, seja detectado que ele perca, eu estou no terceiro degrau, eu quero que ele vagarosamente caia do terceiro para o segundo, do segundo para o primeiro e do primeiro para o zero, tá? Para ele perceber que ele está caindo da escada. Então eu vou fazer um for, tá? Int i igual a step, né? O step do jogador, né? Aí i maior do que menos 1 e aqui i menos menos, tá? E aí eu quero que ele faça o seguinte: port B é igual a AI, né? Para ele ir atualizando, né? Espere 1 segundo. Eu acho que 1 segundo está satisfatório para cada degrau, né? Ou seja, ele vai pegar, vai atualizar o LED, esperar 1 milissegundo e decrescer 1. Aí vai atualizar o LED, esperar 1 segundo e decrescer 1, até o step ser 0, tá bom? Aí quando o step for 0, ele vai colocar em demo de novo. State é igual a em demo, tá bom? Cara, eu acho que é isso mesmo, tá concluído aqui, não preciso fazer mais nada, tá? É isso. Vamos ver se isso aqui compila. Game over tá aqui. Game over tá aqui. O in-game demo tá aqui. Tá piscando algumas vezes, né? Tá certinho. O in-game tá aqui, o in-demo tá aqui. Aparentemente tá tudo certo, né?
acho que é isso aí. É isso aí mesmo. Vamos ver se está compilando. Make. Tá compilando, olha que maravilha. Make clean. Make clean. Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no Makefile e vou colocar uma ferramenta aqui. Vou colocar uma ferramenta aqui, que é o seguinte, eu vou chamar o AVR size, tá? Size, e eu preciso do main.elf. Main.elf, tá? É o seguinte, echo, na verdade, AVR size mesmo. AVR size, C, MCU, igual a esse carinha aqui, tá? Aí main.elf. Vamos ver se assim vai. Make size. Olha, cara, 628 bytes. Dá. Então cabe, tá? Cabe no ATtine, tá? Ainda sobra uns 38% aqui de memória, ainda sobrando de folga que a gente tem, né? E aí vamos fazer o flash, né? Eu vou interromper isso aí, né? O processo de flash de AVR, você já sabe como é que é, né? Então vamos partir direto para a operação, tá? Eu já tenho aqui a placa soldada e aqui vocês vão ver agora como é que funciona a operação aí da plaquinha, tá bom?